Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Marvel, o eterno que não deveria existir, parte 20. Capítulo 210b, Interlúdio. Olá, sou Baymax. Outono de 2014. Helios estava parado, nervoso, ao lado de um palco, esperando alguém chegar. Ele batia os pés esporadicamente, tentando se acalmar. Muitas pessoas passaram pelo seu balcão, mas ninguém veio impedir o que ele estava exibindo. Bem, em parte porque não havia nada para exibir. Ele viajou até Massachusetts para participar de uma exposição de robótica no MIT. Ele entrou por recomendação de seu professor quando eles descobriram o que ele e seu parceiro estavam construindo nos últimos 2 anos e quando chegou a hora, a equipe foi até o campus. Havia também um garoto ao lado de Hélio e ele parecia 10 vezes pior que ele. Onde ela está? Hélio sussurrou bem alto para o garoto ao seu lado, que é Pedro. Não sei, defendeu-se Peter. A última vez que a vi, ela foi ao banheiro. Bem, a coisa é com ela, como vamos fazer isso então? Antes que Peter pudesse responder, a garota que estava sendo interrogada apareceu, trazendo uma caixa vermelha. Ela parecia cansada, possivelmente por causa da caixa pesada que carregava. Finalmente, exclamou Helios caminhando em sua direção e pegando a caixa. Onde você estava? No banheiro, disse ela, recuperando o fôlego. Depois voltei para o carro porque esqueci meu. Ok, não me importo mais, disse Helios, virando-se para o balcão e colocando a caixa no chão. Ele então olhou ao redor e viu a equipe de avaliação caminhando em sua direção. Ok, vocês estão prontos? Sim, disse Peter, ajeitando a gravata nervosamente. Como estou? Perguntou Gavin, pedindo a opinião de Helios. Ela vestia uma blusa de gola alta preta, um casaco verde, uma saia roxa e sua faixa preta de sempre. Normal, disse Helios, dando de ombros. Mas você está ótima. Gavin apenas sorriu para ele e ajeitou um pouco o cabelo. Então a equipe de avaliação chegou. Vocês estão prontos agora? O líder da equipe sorriu para eles. Sim, desculpe professor pela demora. Sem problemas, é normal ficar nervoso, comentou uma mulher da equipe. Agora, conte-nos o que você criou. Certo. Helios respirou fundo. Peter? Certo. Peter murmurou. Ele pegou um pedaço de fita adesiva e colocou no braço. Quando a fita grudou no braço, ele a puxou bruscamente, deixando sua pele vermelha. Ai! Peter gritou, fazendo outro espectador se virar para ele. A equipe de avaliação apenas ergueu as sobrancelhas, confusa sobre o que estava acontecendo. De repente, a caixa vermelha que estava no chão se expandiu e um robô branco e fofinho apareceu. Quando Gavin viu isso, ficou animada. O robô caminhou graciosamente em direção a Peter e levantou a mão, acenando para ele. Olá, sou Baymax, seu acompanhante pessoal de saúde. Fui alertado sobre a necessidade de atendimento médico quando você disse ai ponto. Robô da saúde? Comentou um dos membros da equipe de avaliação. Interessante, o que ele pode fazer? Muitas, na verdade, explicou Gavin. Mas deixe o Baymax mostrar do que é capaz. Uma tela então surgiu do estômago de Baymax e falou, em uma escala de 10. Como você classificaria sua dor? 3, disse Peter sem jeito. Muito bem, vou escanear você agora, disse Baymax. Ele encarou Peter por alguns segundos antes de falar novamente. Escaneamento concluído. Você tem uma leve abrasão epidérmica no braço. Tratamento recomendado. Spray antibacteriano. Baymax então borrifou um pouco de líquido na pele irritada e encarou Peter novamente. Você foi um bom menino. Pegue um pirulito. Espera aí, o quê? Peter franziu a testa e se virou para Hélio enquanto pegava o pirulito. Você programou isso? Só para você, Peter. Helios riu, fazendo Gavin rir também. Não posso ser desativado até que você diga que está satisfeito com o seu atendimento. Bem, estou satisfeito com o meu atendimento. Peter suspirou, fazendo Baymax se virar e entrar na caixa vermelha novamente. De repente, os 3 ouviram aplausos vindos de todos os cantos da cabine. Eles tinham acabado de perceber que havia muita gente reunida ao redor, não apenas a equipe de avaliação. Vocês 3 são impressionantes, disse a equipe de avaliação, que ainda batia palmas. Vocês 3 fizeram tudo isso? Ah, sim. Theo fez a codificação, Peter fez a construção e a escolha dos materiais. E eu compilei os procedimentos médicos e alguns outros chips e dei a esses 2 o projeto geral do que o Baymax fará. Do que é feito? Perguntou uma equipe de avaliação a Peter. A pele do Baymax é feita de vinil para ser mais macia e para que ele não pareça ameaçador. O esqueleto é feito de fibra de carbono para que ele não seja muito pesado. Ele também é equipado com câmeras hiperespectrais, para que a varredura seja mais precisa. A equipe de avaliação pareceu surpresa. De onde você tirou tudo isso? O pai do Theo é. Entendi. O homem sorriu enquanto escrevia algo num papel. Só pode ser voltado para a área da saúde? Teoricamente, ele pode fazer muito mais coisas. Eu criei o programa para que ele possa ser expandido, disse Helios. Ele se virou para Baymax e disse para a caixa, Baymax, modo livre. Baymax então se expandiu novamente e caminhou em direção à equipe de avaliação, acenando com a mão. Olá, eu sou Baymax. Olá, Baymax, sorriu a equipe de avaliação. Ele é como marshmallow fofinho. Eu sei, né? Disse Gavin com a voz animada, mas então percebeu que não era apropriado, então tossiu e se desculpou. Desculpe. Helios balançou a cabeça, mas então pressionou um terminal no peito de Baymax, revelando os slots para chips. Teoricamente, você pode colocar o que quiser aqui. Chip de combate, chip de culinária, chip de limpeza, tudo. Que codificação extraordinária a sua, Sr. Smith, sorriu a equipe de avaliação. O mesmo vale para vocês, Sra. Stacy, Sr. Parker. Quantos anos você tem mesmo? Perguntou outro homem. 13, responderam os 3, surpreendendo a equipe de avaliação. Então, nem chegaram ao ensino médio ainda? Todos vocês têm um futuro brilhante pela frente. Bem, acho que é isso então. Eu diria que todos sabemos quem ganhou esta exposição, mas veremos mais tarde.
Boa tarde a vocês três. A equipe de avaliação foi embora, deixando os três sozinhos. Genven parecia muito animada. Vocês acham que podemos vencer? Perguntou ela aos outros dois meninos. Quer dizer, talvez, disse Peter nervoso. Sim, com certeza. Relaxa. Helios deu de ombros caminhando em direção a Baymax. Baymax com certeza vai vencer, né, Baymax? Helios ergueu o punho, gesticulando para que Baymax o cumprimentasse. Por um segundo, o robô peludo apenas o encarou, mas rapidamente ergueu o punho e bateu o punho em Helios. Balalalala. Capítulo 210C Interlúdio, fim do ensino fundamental. Verão de 2015. Genven caminhava pelos corredores da escola, abrindo caminho entre a multidão de adolescentes que vinha na direção oposta. Hoje era o último dia do ensino fundamental, pelo menos para ela. Ela estava um pouco animada com a ideia, o verão havia chegado e ela mal podia esperar para aproveitar o tempo livre sem preocupações. Ela caminhava em direção à sala do clube de mídia, segurando uma pilha de livros diante do peito. Ao chegar, bateu na porta e a abriu sem esperar que alguém a deixasse entrar. Ao entrar, ela viu o estado da sala. Era uma bagunça total, câmeras sobre as mesas, papéis cheios de diálogos espalhados pela sala e um cheiro forte de produto químico impregnando tudo. Que tal cortarmos essa cena completamente e usarmos outro ângulo? Perguntou uma voz feminina. Ela se virou em direção à fonte do som e viu Theo, sentado em frente a um computador, com uma garota loira parada bem perto dele, como se seus rostos estivessem prestes a se tocar. Próximos demais para o gosto de Genven. Não, isso não ia funcionar, disse Theo. Não conseguimos ver sua expressão se mudarmos para esse ângulo. Mas eu pareço feia, choramingou a garota. Bem, é um filme, precisamos da expressão, insistiu Theo. Por favor. Não, Betty, acho que para esta cena está perfeito, disse Theo sem hesitar. A propósito, você já conferiu o local de inscrição? Quando estará aberto? Betty só conseguiu suspirar. É em setembro, então já estaremos no ensino médio nessa época. Bem, tudo bem, podemos colocá-lo na categoria de ensino médio. Theo deu de ombros. Ele virou a cadeira finalmente notando Genven na sala. Sua expressão parecia um pouco sombria, o que deixou Theo confuso. Genven? O que houve? Perguntou Theo. Betty finalmente notou Genven no quarto e rapidamente se afastou dele. Genven apenas balançou a cabeça. Nada. A que horas você vai para casa? Ah, você ainda vem jantar hoje à noite? Vou copiar os arquivos para o meu pendrive em um segundo, disse Theo, conectando o pendrive ao computador antes de transferir o trabalho inacabado para ele. Jantar na sua casa? Claro que vou, minha mãe vai me matar se eu não for. Legal, Genven sorriu. Posso ir na sua casa? Estou com saudades do Baymax. Claro, preciso terminar a edição. Aliás, cadê o Pet? Ele pegou meu skate emprestado ontem. Ele está com Ned do lado de fora do portão, disse Genven. Mas parece nervoso, provavelmente quebrou seu skate. Theo só conseguiu suspirar diante da especulação. Bem, essa não será a primeira vez. Theo pegou sua bolsa e se virou para Betty. Tudo bem, tchau Betty, tenha um bom verão. Você também. Ah, até amanhã, disse ela, acenando para ele enquanto ele caminhava em direção ao lado de fora com Genven. Quando os dois saíram, Genven olhou para Theo com um olhar estranho. Te vejo amanhã? É preciso filmar mais algumas cenas, por quê? Vou a algum lugar? Não sei. Tem um filme que eu quero assistir, mas não precisa ser amanhã. Ah, que filme? Cidades de Papel, ela disse. Daquele livro do John Green. Foi uma boa leitura, cantarolou Theo. Mas provavelmente não é boa. Você sabe como costuma ser uma adaptação de livro. Talvez seja bom desta vez, quem sabe. Tudo bem, eu vou com você. Theo assentiu. Domingo? Genven apenas sorriu. Certo. Theo deixou-se cair em sua confortável cadeira em sua recém-adquirida oficina, um presente de seu pai por ter vencido a exposição de robótica no MIT. Não é bem outro lugar, é apenas um porão localizado logo abaixo de sua própria casa, equipado com paredes com cancelamento de ruído, para que seu pai não reclamasse de todo o barulho gerado ali. Você pode entrar no local sem precisar entrar na casa, basta pular a cerca e caminhar até o quintal, ao lado de uma árvore. Lá dentro, havia um computador caríssimo, bateria, guitarras, violinos, piano, TV, consoles de jogos e muito mais. Assim é a vida de um menino rico. 4 pessoas estão agora dentro do local. Theo, Genven, Peter e o amigo de Peter, Ned. Cara, você tem uma coleção de martelos de guerra, disse Ned com estrelas nos olhos. Sim, disse Theo, levantando-se da cadeira novamente e caminhando em direção ao canto da sala, onde havia uma gaveta. Genven entrou e viu Baymax no canto da sala, tocando um aquário com certa curiosidade. Ei, Baymax, disse Genven, caminhando em direção ao robô fofo e o abraçando. Olá, senhora Stacy, você gostaria de fazer um check-up médico? Perguntou Baymax. Sim, claro, ela sorriu. Mas então seus olhos se voltaram para o canto, onde Theo estava. Ele estava tirando a camisa e trocando-a por outra limpa. Os olhos de Genven não conseguiam desviar do peito de Theo, aparentemente hipnotizados por ele. Estou escaneando você agora. Baymax ficou em silêncio por um segundo antes de falar. Escaneamento concluído. Parece que seu cérebro está liberando dopamina involuntariamente, um sinal de que você está olhando para seu parceiro, ou para um cruz. Ok, entendi. Genven sussurrou para Baymax, tentando fazê-lo calar a boca. A dopamina é boa para aliviar o estresse. Recomendo que você converse com isso, estou satisfeito com o meu atendimento. Genven o interrompeu, e isso fez com que o robô se desativasse. Baymax desinflou em cima da caixa, deixando-o offline. Quando ela se virou, viu os meninos olhando para ela de forma estranha. Você está bem, Genven? Baymax notou algo errado com você? Perguntou Theo curiosamente, já trocando de camisa.
Ele não, estou bem. Gavin tossiu. Theo apenas deu de ombros e voltou para seu computador, ligando-o para continuar seu trabalho de edição. Ned se juntou a ele, já que era o cinegrafista do filme. Peter foi para seu canto, onde havia um monte de restos, enquanto Gavin sentou no sofá, pegando um livro da estante, aparentemente imersa na leitura. Assim é a vida adolescente do filho de Plutão, livre de fardos e estresse, aparentemente sem saber o que o futuro reservava. Capítulo 211. Fury estava diante de um mapa holográfico da Terra, coberto de pontos por todo o mundo. Fury estava agora em uma base temporária na Antártida, pertencente ao recém-formado Departamento de Observação e Resposta de Mundos Sentientes, ou para abreviar, ESPADA. Eles estavam no meio de uma grande operação, um plano para atingir todas as bases da Hydra de uma só vez, para que uma base não pudesse enviar um sinal de alerta para outra. Nessa operação, a ONU e o próprio Fury esperam que a Hydra desapareça para sempre, mas, aos olhos de Nick Fury, é difícil dizer. Então, um chamado apareceu no canto do holograma. Era o Rei Grodd quem o chamou e, claro, Nick Fury atendeu. Majestade. Fury fez uma reverência. Diretor. Grodd assentiu de volta. Os Vingadores estão prontos? Sim, senhor, disse Fury. Os Vingadores estão em posição. Equipe A em Sokovia, equipe B na Sibéria. Ótimo, começaremos a operação em breve. Comece a contagem regressiva. Misiones, Argentina. Jane pairava sobre a selva argentina. Ela estava em um lugar remoto na densa e exuberante selva de Misiones, onde informações sugerem a existência de uma base da Hydra em algum lugar por aqui. Ela explorou o local durante o dia inteiro e finalmente, quando o sol estava prestes a se pôr, ela finalmente a encontrou. Estava escondido dentro de um riacho de cachoeira e mesmo no céu, Jane mal conseguia vê-lo. Ela apertou o comunicador e falou ao microfone. Contagem regressiva? Ela perguntou. 30 segundos, respondeu uma voz feminina no comunicador. Era Ana. Certo, me avise quando chegar a 0. Jane se preparou, espadas aparecendo em suas mãos. Sem matar, certo? Precisamos interrogá-los, disse Ana. 3, 2, 1, 0, e agora vocês podem se envolver. Os olhos de Jane brilharam rapidamente e ela correu pelo riacho da cachoeira, jogando o corpo contra a parede de 30 centímetros de espessura. Foi fácil para ela atravessar o concreto, e em menos de um segundo, ela entrou na base. Os agentes da Hydra lá dentro entraram em pânico ao avistarem os intrusos. Espadas de luz voavam por toda parte, incapacitando todos os agentes da Hydra que tocavam. Mesmo que Ana lhe dissesse que não podia matar os agentes, ela ainda podia feri-los, e planejava explorar essa brecha o quanto quisesse agora mesmo. Ela andou pela base como se não fosse nada. Armas não funcionam em seu traje. Socá-la é praticamente impossível. Nem RPGs parecem danificar o traje. Por fim, ela alcançou o líder da base, escondido atrás de sua sala particular. Ele tinha uma arma na mão, apontada para a porta. Jane invadiu a sala como se fosse dona do lugar, deixando um rastro de sangue atrás dela. O líder parecia apavorado, mas continuou atirando em Jane, sem sucesso. Você deve ser o líder deste lugar, declarou Jane. Bem, aconselho você a se render. Não vendo chance de fugir, o líder da Hydra pareceu se resignar. Então apontou a pistola para a própria cabeça e gritou. Saúde, Hydra! Jane estava prestes a deter o sujeito, mas era tarde demais. O sujeito havia se matado com os miolos espalhados pela parede. Ela só conseguiu suspirar ao ver aquilo e decidiu ligar para Ana. Ei, o trabalho está feito. Enviem a equipe de recuperação. Mas o líder acabou de se matar bem na minha frente. Está tudo bem, estamos recebendo relatos de que está quase tudo igual no resto das bases. Bom trabalho, Jane, você pode voltar agora. A equipe de recuperação está a caminho. Islândia, a Cleo estava em uma ravina gelada que parecia sobrenatural. Aquele lugar era um espetáculo para ser visto. Alguém poderia até pensar que estava em outro mundo naquele momento, se não soubesse de nada. A aurora boreal está em plena exibição lá em cima, com suas cores iluminando o chão. Tem certeza disso? Perguntou Ana no comunicador. Tenho andado distante ultimamente. Talvez seja a hora de assumir uma missão novamente. Ana apenas suspirou no comunicador. Tudo bem, só não exagere. Entendido, irmã, Cleo cantarolou. A ex-rainha então pulou para dentro da ravina, aterrissando em seu ponto mais profundo. Ela caminhou casualmente pelo local até avistar uma porta simples, onde ficava a base da Hydra. Os olhos de Cleo então ficaram cinzentos. A aura dominadora ao seu redor era tão poderosa que começou a rachar as rochas e o gelo ao seu redor. Ela não fez nada, apenas ficou ali parada, seus olhos continuaram brilhando. Mas nem um minuto depois, os agentes da Hydra começaram a sair da base, alinhando-se perfeitamente à sua frente. Quando ela viu que não havia mais ninguém, ela simplesmente deu seu comando. Larguem suas armas e, num instante, todos os agentes da Hydra largaram suas armas. Vá dormir e, como se obedecessem às suas ordens, todos os agentes da Hydra caíram no chão, aparentemente em sono profundo. Cleo suspirou ao ver aquilo, parecendo orgulhosa de si mesma. Ela ligou para Ana novamente pelo comunicador, relatando o que havia feito. Está feito. Ligue para a equipe de recuperação. Bem, isso foi rápido. Tudo bem, mana, a equipe está a caminho. Bom trabalho. Capítulo 212. Sokovia, a equipe A dos Vingadores tinha acabado de subjugar a base da Hydra. A equipe de extração estava invadindo o local, tomando posse dos ativos da base um de cada vez. O grupo, Capitão Rogers, Tony Stark, Natasha Romanoff e Bruce Banner estavam nesta operação. Rogers, Romanoff e Banner estavam apenas relaxando, esperando a equipe de extração terminar seu trabalho. De repente, Stark pousou ao lado deles, ainda em sua armadura. Nossa, isso foi divertido, comentou Stark. Ele então se virou para Banner, que estava deitado no chão coberto por um cobertor. O que aconteceu com ele? O que você acha? Banner resmungou. Achei que você tivesse sessões com os gorilas.
Perguntou Stark novamente, abrindo seu traje. Banner apenas suspirou com o comentário. Mas até agora não está funcionando. Stark cantarolou, sentado de pernas cruzadas em uma cadeira. A Natasha teve que tomar conta de você de novo? Natasha apenas deu de ombros. Eu não chamaria assim. É humilhante. Banner revirou os olhos. Você ainda não aceitou o monstro dentro de você, Sr. Banner. É por isso que não está funcionando. Uma voz soou de repente atrás deles. Todos se viraram e viram que era Isaiah, digitando em um tablet. De qualquer forma, acho que é isso. Bom trabalho a todos. Embora tenhamos 2 indivíduos aprimorados aqui, a equipe de extração precisava de um pouco mais de tempo. Você está falando daqueles gêmeos? Perguntou Rogers, preocupado. Como eles estão? Eles estão bem, capitão, disse a Isaiah. Serão transferidos para uma de nossas instalações para reabilitação. Você quer dizer lavagem cerebral? Stark cutucou. Sabe, você sabe tudo sobre nós, mas nós não sabemos muito sobre você. Qual é o verdadeiro propósito da sua organização? Dominação mundial? Nova ordem mundial? Espera, vocês são os Illuminati? Se sim, eu quero entrar. A Isaiah apenas encarou Stark por um instante antes de falar. Não, nós não somos os Illuminati, Sr. Stark. Vamos nos concentrar em outro assunto. Também recuperamos o cetro de Loki, e estou aqui para lhe dizer, Sr. Stark, que o rei Grodd o autorizou a dar uma olhada nele, com a condição de que ele esteja com você enquanto o faz. Stark gemeu. Ótimo, a última coisa que preciso é do rei dos Símios tomando conta de mim. Obrigada, agente. Natasha sorriu, ignorando o discurso de Stark. E os outros alvos? Todos os alvos foram atingidos, agente Romanoff disse a Isaiah. Além disso, acho que devemos conversar em particular, agente, isso diz respeito aos seus assuntos familiares. Natasha franziu a testa. Agora mesmo? Quando quiserem. A Isaiah deu um sorriso fraco. De qualquer forma, todos vocês podem ir para o ônibus espacial, terminaremos em cerca de 1 hora. 2 indivíduos estavam sentados dentro de uma sala. Eles eram parecidos, mas um era uma mulher e o outro era um homem. Eles tinham um amortecedor de energia nos pulsos, pois ambos eram indivíduos aprimorados. De repente a porta se abriu e uma mulher entrou. Era Cleo, já vestida com um traje mais formal. Os gêmeos a encaravam com ódio, como se quisessem morder sua cabeça. Boa tarde. Cleo sorriu enquanto se sentava na frente dos dois. Deixe-me apresentar-me. Meu nome é Cleo, e estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto. Você quer nos fazer uma lavagem cerebral? Nos fazer trabalhar para Stark? Zombou o homem cujo nome é Pietro. Não, na verdade não, disse Cleo. Só quero perguntar uma coisa a vocês dois. Por que trabalhar com as pessoas que fizeram experimentos com vocês? Vocês foram por vontade própria? Ou? Sim, nós nos voluntariamos, disse a mulher, Wanda. Por quê? Por quê? Você está mesmo nos perguntando isso? Perguntou Pietro, em tom acusador. Os americanos bombardearam nossas terras, invadiram nosso país, mataram nossos parentes. E você nos pergunta por quê? Eles nos deram uma chance de lutar, então nós a aproveitamos, continuou Wanda. O que vamos fazer? Ficar sentados? Deixar os americanos continuarem nos oprimindo? É bom, se eu fosse você, eu também faria isso. Cleo sorriu. Mas você foi enganada. Significado? Perguntou Pietro. A organização para a qual você trabalha, a Hydra, é a causa da turbulência política do seu país, disse Cleo. Embora os Estados Unidos possam ser culpados pela invasão do seu país, eles colaboraram diretamente com o plano da Hydra. Não entendo, disse Wanda. Qual é exatamente o plano deles? Para incitar a guerra no mundo todo, respondeu Cleo. E a partir do caos, eles queriam controlar o que restava dele. Afeganistão, Colômbia, está tudo no arquivo. Os gêmeos ficaram em silêncio por 1 minuto, sem dizer nada. Mas então, Pietro se pronunciou. Então, o que você quer para nós? Quer que trabalhemos para você agora? Cleo balançou a cabeça. Não, claro que não, Sr. Maximoff. Estou aqui para lhe dar uma escolha. Assim que sair da reabilitação, você pode voltar para o seu país, mas, devido à sua situação delicada, nós sempre o vigiaremos, para que você não se torne um desonesto. E o outro? Você pode treinar suas habilidades conosco, disse Cleo. Você não trabalhará para nenhum país, trabalhará para o benefício de toda a humanidade. E essa organização inclui Stark. Infelizmente, Cleo suspirou. Mas não se preocupe, você raramente o encontrará. E o nosso país? Perguntou Wanda. Você vai simplesmente deixá-lo em ruínas? Seus compatriotas desconfiam de estrangeiros, nós entendemos isso, disse Cleo. Neste momento, convencemos os Estados Unidos a retirarem suas forças armadas de Sokovia, e a ONU está fornecendo ajuda humanitária pelo resto do ano, além de ajudar na reconstrução de cidades e vilas. Cleo então olhou para o relógio e viu que era a hora do almoço. Ah, é hora do almoço, sua refeição será entregue em breve. Quanto à decisão, pode pensar o quanto quiser. Ela então se levantou, arrumando o uniforme. Boa tarde a vocês dois. Espero que saibam fazer a escolha certa quando chegar a hora. Cleo então deixou os gêmeos sozinhos, dando-lhes tempo e espaço para escolher. Capítulo 213. QG temporário da SWORD Antártida. Após o sucesso da operação de expurgo da Hydra, a equipe decidiu dar uma pequena festa no QG. Todos os membros foram convidados, até mesmo o Conselho de Segurança. Os Vingadores eram os chamados malucos da festa. Eles se sentaram no canto da sala, bebendo champanhe e comendo pizza. Vá em frente, tente levantá-lo, disse Thor, colocando seu Mjolnir no chão. Eu vou primeiro, disse Clint Barton, posicionando-se. Ele tentou levantar o Mjolnir do chão, mas ele não se moveu nem um pouco. Não. Natasha? Eu passo, disse ela, forçando um sorriso. Parecia ter muita coisa na cabeça. Dr. Banner, por que você não tenta? Thor sorriu, aparentemente provocando-o. Não, eu não.
Vamos, Banner. Clint empurrou Banner em direção ao Mjolnir. Tudo bem, não me culpe se algo acontecer. Banner caminhou em direção ao Mjolnir e o puxou do chão com toda a força que pôde. Seu pescoço até ficou verde por um segundo, mas no fim, ele falhou. Viu? Não funcionou. Cap? Clint perguntou a Rogers, que se mostrou tímido por um segundo, mas acabou cedendo. Ele se posicionou e tentou puxar o martelo. Percebeu que era bem leve, mas não queria que Thor se envergonhasse, então fingiu, mas o martelo se contraiu, então Thor soube a verdade. Não posso, disse Rogers com um sorriso falso. Thor recuperou o sorriso e gritou para o resto da equipe. Mais alguém? De repente, uma mulher grega, Ana, entrou na multidão, parecendo um pouco impaciente, e perguntou à equipe. Onde está Stark? Não sei, senhorita, disse Clint, obviamente mentindo. Ana olhou para Thor, que apenas deu de ombros. Ela rosnou para a equipe e de repente agarrou Mjolnir, erguendo e apontando o martelo para Clint. Onde está Stark? A sala inteira ficou em silêncio. O rosto de Thor literalmente mudou, de um sorriso para uma expressão de vergonha. Ele está no laboratório. Gaguejou Clint. Ana sorriu. Obrigada, não foi tão difícil, foi? É no laboratório. Stark examinava 2 hologramas colocados lado a lado. Um era laranja e o outro azul. Parecia estar imerso em pensamentos com toneladas de ideias inundando sua mente. É lindo, não é? Uma voz soou de repente atrás dele. Quando Stark se virou, viu o rei Grodd com sua constituição gigantesca caminhando em sua direção. Majestade, Tony assentiu. Estou surpreso por não ter ouvido nada. Assim, disse Grodd, mostrando seus sapatos a Stark. Estou testando uns sapatos com amortecedor de força. Toda vez que ando, parece que assusto as pessoas por causa do tremor. Tony apenas sorriu para o rei. Eu até que gosto. Faz parte do seu charme. Grodd riu com a voz pesada. É muita gentileza sua dizer isso. Grodd então caminhou em direção aos 2 hologramas. Você está comparando sua inteligência artificial com uma pedra senciente? Como é? Disse Stark, bastante surpreso com as palavras de Grodd. Uma pedra senciente? Ah, você não sabe, Grodd cantarolou. O que você está vendo aqui é um engrama de uma entidade antiga e consciente do universo. Não pode ser comparado à sua inteligência artificial, porque, ao contrário da sua, esta não pode ser controlada. Desculpe, majestade, não estou entendendo o que o senhor está dizendo, disse Stark. Está dizendo que estou olhando para um deus agora? Tipo um deus de verdade? Mais um ponto de origem do que um deus, explicou Grodd. Este cetro continha uma das 6 singularidades que foram criadas quando o Big Bang ocorreu. Esta construção que você está vendo agora é um engrama de uma pedra mental. O ponto de origem de como pensamos, como imaginamos e assim por diante. Stark inclinou a cabeça um pouco enquanto olhava para a construção à sua frente. Isso é alguma descoberta nova ou algo assim? Porque eu nunca ouvi falar disso. Grodd riu baixinho. Os mistérios do universo são vastos, Sr. Stark, nem eu consigo saber tudo. Enfim, o senhor quer usar esse engrama no seu programa Ultron? Como você? Qualquer programa SWORD que exija autorização passa por mim, Sr. Stark. Certo. Stark pigarreou. Você acha que vai funcionar? Sim. Vai funcionar além do que você imagina, respondeu Grodd. Esse é o perigo de uma inteligência artificial consciente. Significado? A pior coisa sobre uma inteligência artificial senciente é que ela é imprevisível, Sr. Stark, explicou Grodd. Se ela for ativada e você inserir o modelo da inteligência artificial, ela escolherá o caminho mais eficaz e acreditará plenamente nele, nesse ponto. Você não poderá mais impedi-la. Por exemplo, se você inserir o comando da inteligência artificial para proteger a Terra, e a inteligência artificial concluir que a melhor solução é se livrar da humanidade, o que você fará? Isso pode ser um problema. Stark cantarolou. Então, o que você sugere? Diga-me você, Sr. Stark. O projeto é seu. Grodd sorriu. Na verdade, eu não o autorizei, então gostaria de saber o motivo pelo qual você quer criar este projeto. Bem, o que eu espero é que nós, como protetores da Terra, não sacrifiquemos mais nossas vidas sem sentido se armaduras puderem defender a própria Terra, disse Stark. Quando alienígenas atacarem novamente, ela terá desaparecido antes mesmo de tocar nossa atmosfera. Então você imagina suas armaduras em cada centímetro do mundo? Sim, disse Stark. Observando o movimento de cada ser humano? Bem, esse é um mundo bem frio, Sr. Stark, disse Grodd. Já vi mais frio. E qual é a diferença entre o seu projeto e o Project Insight da Hydra? A diferença é que nós realmente ajudamos as pessoas, respondeu Stark. E majestade, o programa Ultron não interferirá na vida das pessoas, será apenas uma equipe de resposta, onde quer que a SWORD não consiga lidar com ameaças distantes. Grodd suspirou. Muito bem, por enquanto eu autorizo, mas também trabalharei com você, para que não se afaste muito do objetivo. Stark bateu palmas. Entendi, você não vai se arrepender, pode ficar de babá quando quiser. Capítulo 214. Em pleno outono, a SWORD está tendo uma semana muito movimentada. Eles estão se mudando de sua base temporária em direção à nova base, onde? No espaço. Usando a nave-mãe das Nações Unidas, onde quase todos os países doaram seus recursos para construí-la em um ano. A SWORD conseguiu se mover para sua nova base em órbita baixa. A base foi construída pelo Reino Zimeran usando sua pequena nave espacial, mas a transferência de todo o equipamento requer uma nave enorme. Então demorou muito para finalmente chegar a esse estágio. Além de construir uma base em órbita baixa, Zimeran também construiu um posto avançado de pesquisa no lado oculto da Lua para um tópico de pesquisa sensível. Grodd estava no QG já construído, com Fury ao seu lado enquanto a nave espacial saía da atmosfera da Terra.
SS New Hope, estava escrito na lateral da nave-mãe e agora a nave está em processo de atracação. Verificando a pressão, a nave atracou com sucesso, disse o monitor. E ao dizer isso, a sala inteira aplaudiu, como se uma enorme pressão tivesse sido liberada. Grodd apenas sorriu ao ver a Terra à sua frente, deixando Fury curioso. Majestade? Ele perguntou. Diretor, você consegue imaginar uma Terra sem fronteiras? Perguntou Grodd calmamente. Uma terra onde todos são chamados de terráqueos, não símios, não americanos, não britânicos, apenas terráqueos. Uma terra sob uma única bandeira, disse Fury. Exatamente, disse Grodd. Comparados a outras civilizações do universo, não somos nada, nem conseguimos nos unir em torno de um único objetivo. Esse é um pensamento perigoso, Majestade, ressaltou Fury. Se os líderes da Terra o ouvissem, você seria rotulado de extremista. Talvez Grodd cantarolou. Mas isso é assunto para outra hora. Grodd então saiu da sala de controle, deixando Fury com uma carranca no rosto sozinho. Com o passar das semanas, os equipamentos e ativos sensíveis da SWORD foram finalmente transferidos para o QG. Depois disso, a nave-mãe se desacoplou, antes de seguir para a Lua, onde permanecerá por um bom tempo. Fury ficou no meio da sala de controle, observando cada membro da equipe lá dentro com seu único olho. Status. As armas estão online, senhor, disse um monitor. O shield está online, disse outro monitor. A camuflagem está pronta para ser ativada, senhor, disse uma monitora dessa vez. Conexão com a Terra e o posto avançado da Lua estabelecida, disse um homem, você entendeu. Ótimo. Fury assentiu. Ative a camuflagem. Imediatamente, senhor. Modo de camuflagem ativado. Modo de camuflagem ativado. E com isso, o QG desapareceu do espaço, escondido de todos os olhos. Enquanto isso na Terra, Plutão e Tena assistiam a este evento pela televisão. Foi uma ocasião memorável para todos na Terra. Todos os países estavam comemorando o lançamento da SS New Hope, pois foi um trabalho colaborativo da maioria dos países, não apenas de um. É uma pena que não possamos sair da Terra, disse Tena. Plutão apenas deu de ombros ao comentário. Quem sabe talvez um dia a gente faça isso. Espera, esquece isso, com certeza faremos. De repente, sons de passos vieram da escada. Era Hélios, aparentemente com pressa. Você vai se atrasar, comentou Tena. É, eu sei, disse Hélio, correndo em direção à porta. De repente, Plutão também se levantou do assento e caminhou em direção à porta. Onde você está indo? Perguntou Hélios, confuso sobre o porquê de seu pai estar indo ao mesmo tempo que ele. Sua excursão ao Smith Medicals é hoje, certo? Perguntou Plutão enquanto pegava as chaves do carro. O rosto de Hélio se contorceu, ele tinha um mau pressentimento. É, por quê? Então vamos lá, disse Plutão, abrindo a porta. O que você está fazendo? Perguntou Hélio. Por que você está vindo comigo? Espere, pensei que já tivesse te contado isso, disse Plutão. Vou ser o guia da sua turma. O quê? Hélios praticamente gritou. Não, 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 não. Por que você está fazendo isso? Por nada. Plutão deu de ombros. Vamos. Você vai se atrasar. Quando Plutão saiu de casa, Hélio se virou para a mãe. Você não vai impedi-lo? Qual o problema? Perguntou Tena com um sorriso. Vá logo, já são quase 8 da manhã. Hélios apenas suspirou, aceitando seu destino, e seguiu seu pai para fora, em direção ao lado de fora. Capítulo 215. Smith Medicals por volta das 10 horas. Peter Parker estava no meio da multidão de adolescentes enquanto eles eram guiados pelas instalações do Smith Medicals. À frente da multidão, um homem de smoking formal, e ao lado dele, um adolescente que parecia bastante irritado. A dupla que está na frente da multidão é a verdadeira dona do prédio, Jonathan e Theodore Smith. Theo estava olhando para um tablet que lhe foi dado por seu pai, e ele estava explicando coisas um tanto sem entusiasmo, como Peter observou. Certo. A seguir, este é o Centro de Pesquisa Bionica, como o nome sugere. Este canto do andar é focado na pesquisa de membros bionicos que podem fornecer uma alternativa de substituição de membros caso um paciente não queira se injetar com soro milagroso. Este centro de pesquisa foi fundado em 2012 quando... Vamos, Theo, por que você está falando assim? Peter ouviu o pai de Theo reclamar. Você precisa ser mais entusiasmado, quer dizer, é emocionante para os seus amigos aqui, não os deixe entediados. Você me disse que é chato ouvir a aula da senhora Wilson aqui, que ela não torna a física nada divertida. É exatamente isso que você está fazendo aqui, vamos, anime-se. Senhora Wilson, peço desculpas pelas palavras do meu filho sobre você. A senhora Wilson, no canto, apenas acenou para o pai de Theo e sorriu sem jeito, embora o resto dos alunos achasse engraçado, exceto o próprio Theo. Senhora Wilson, eu não disse isso. Meu pai disse isso porque queria me provocar, disse Theo, em pânico. Então, virou-se para o pai e empurrou o tablet de volta para ele. Então faça você que deveria ser a guia. Eu não. Enquanto Theo sussurrava todas essas palavras para seu pai, a multidão basicamente podia ouvi-lo. Plutão deu de ombros para o filho. Você deveria saber em que a empresa que você vai gerenciar no futuro está trabalhando. Mas tudo bem, eu farei isso, não se arrependa. Espera aí, pensando bem, eu faço isso, disse Theo, mudando de ideia rapidamente. Ele teme a ideia do que o pai diria ao colega. Só, por favor, pai, não me envergonhe mais na frente dos meus amigos. É só uma questão de tempo até que eles me intimidem. Plutão zombou. Te intimidar? Isso é muito engraçado, filho, muito engraçado. O passeio já estava na metade, e a turma estava em uma área bastante protegida do prédio. A turma agora veste jalecos brancos, protegendo-os um pouco do que está lá dentro. Agora, pessoal, não façam nenhuma idiotice, disse Theo secamente. Tem todo tipo de coisa nesta área, principalmente insetos. Esta área se concentra na pesquisa sobre a biologia de insetos em todo o mundo. A maior parte do que havia lá dentro é até radioativa, por causa de todos os experimentos que estão sendo feitos. Isso não é meio cruel? Perguntou uma garota, Sally Avery.
Sério? Theo ergueu a sobrancelha. Avery, você come hambúrguer toda semana, de onde acha que vem a carne? Apareceu do nada? Não, um porco ou uma vaca são cortados em pedaços, deixando seus filhos e companheiros. Certo, chega, Theo, disse Plutão. Agora vamos entrar. Lembre-se, não toque em nada. A multidão então entrou na área, onde a maioria dos insetos estava armazenada em caixas de vidro, junto com seus habitats. Theo explicou que havia sido extraído de cada um dos insetos na redoma de vidro, com a ajuda do texto da tábua, é claro. Embora sua voz não seja a mais entusiasmada que ele consegue produzir, ainda está melhor do que antes. A próxima é a aranha. A aranha à sua esquerda é uma espécie mutante, então não há mais nenhuma dessas na natureza nem no resto do mundo. Essas aranhas são incrivelmente tóxicas, uma mordida dessas presas radioativas e você provavelmente terá uma morte horrível. O que eu quero dizer com horrível? Pesquise Zashi ou Shi no Google, acredite, você vai se arrepender. Espera, Genvin, o que você está fazendo? A multidão então se virou para Genvin, cujo rosto estava praticamente grudado na redoma de vidro do habitat das aranhas. Você disse estas aranhas, certo? Perguntou ela, afastando o cabelo do rosto. Sim, por quê? Theo perguntou. Bem, eu vejo apenas uma aranha, ela ressaltou. Theo se virou para o pai, que já estava chamando alguns funcionários. Não se preocupe, eles vão investigar, só fique longe do caso, Genvin é perigoso. Genvin cantarolou com a preocupação de Theo. Ela abraçou o livro, ouvindo o aviso. Depois disso, a multidão seguiu seu caminho, mas alguém ainda permaneceu, aparentemente hipnotizado pelos insetos ao seu redor. Esse alguém é Peter. Ele pegou sua câmera barata e tirou algumas fotos dos insetos. Sem que ele percebesse, porém, uma aranha rastejou em volta do seu braço, caindo do teto. Ele estava tão concentrado em examinar as fotos e olhar para os outros insetos que não percebeu, pelo menos até a aranha picá-lo. Ai! Ele estremeceu, dando um tapa na aranha que estava em seu braço, matando-a instantaneamente. Oh, que foi isso? Ele olhou para a carcaça da aranha e seus olhos se arregalaram. Seu olhar se desviou da carcaça para a caixa da aranha, e para a carcaça novamente. A aranha parecia a mesma, e ele se lembrou do que Theo acabará de explicar sobre a morte horrível. Peter engoliu em seco. Ah, não! Peter, gritou alguém. Era Theo, aparentemente esperando por ele. Já terminou? Sim, estou indo. Ele disse, seguindo rapidamente a multidão mais uma vez. Após o término do passeio, Plutão leva Genvin, Ned, Theo e Peter para casa. Peter parecia nervoso o tempo todo, enquanto Theo, que estava sentado no banco da frente, não parava de conversar com Genvin, que estava sentada atrás dele. Ned percebeu que Peter parecia extremamente nervoso e sussurrou para ele. Cara, você está bem? Ele coçou a ferida da picada da aranha. Sim, estou bem. Plutão, no entanto, ouviu. Olhou pelo retrovisor e viu que Peter estava coçando um ferimento. Tem certeza de que está bem, Peter? Sim, estou bem, Sr. Smith. Espera, na verdade. Lembra quando Theo disse que a picada de aranha pode causar uma morte horrível em quem for picado? É mesmo verdade? Depende, disse Plutão calmamente. Você foi mordido, Peter? Bem. Theo suspirou ao ouvir a conversa. Ótimo. Capítulo 216. Verão de 2016. Um garoto com uma fantasia de spandex vermelha e azul balançava pelas ruas de Nova York usando uma espécie de teia de aranha. Toda vez que balançava, gritava esporadicamente como se estivesse se divertindo. Olá, Nova York! Ele gritou a plenos pulmões. Os transeuntes abaixo notaram, e muitas pessoas até o cumprimentaram, chamando-o de Homem-Aranha. O garoto continuou a circular por Nova York, mas, de repente, uma chamada apareceu em sua interface por trás da máscara. Ele atendeu imediatamente, pois não queria que a pessoa que estava ligando se preocupasse. E aí, Mai? Ele gritou. O que foi? Peter, onde você está? Perguntou a mulher ao telefone, sua tia Mai. Estamos esperando você aqui, por favor, não envergonhe nossa família na frente do Sr. Smith. Do telefone, Peter ouviu alguém falando com Mai, era uma voz de mulher. Depois disso, Mai voltou ao telefone. Ah, e Peter, o Theo está com você? A mãe dele está perguntando. A droga, ele xingou baixinho. Estou na Smith Medicals agora, fazendo meu estágio, sim, com certeza. A esta hora? Questionou Mai. Peter, o sol está se pondo. Você não se lembra que o Sr. Smith nos convidou para um churrasco? Eu sei, Mai, estou indo agora mesmo. Você esqueceu, não é? Desculpe. Chego aí num segundo. Ao se aproximar da escola, Peter viu um garoto familiar sentado no telhado, aparentemente olhando fixamente para o sol que se punha a oeste. Tudo bem, vou para a casa do Theo agora, tchau, te amo. Peter então desligou o telefone ao pousar no terraço da Mediton High. Ei, Theo, você está bem? Não vem ao churrasco? Hélio se virou e vestia seu traje recém-feito dos Eternos. O design era uma mistura do de Tena com o de Plutão com fundo preto, detalhes dourados ao redor do traje e um símbolo de um sol no peito. Putz, é hoje? Bem, é. A Mai acabou de ligar. Eles estão nos chamando, disse Peter. Ei, escuta. Eles não vão contar para mais sobre esse estágio, né? Se ela souber, estou ferrado. Theo se conteve. Vai ficar tudo bem, disse Hélios, levantando-se. Eles não vão contar a ela. Eu acho. Você acha, disse Peter, um pouco nervoso. Cara, qual é cara, se os seus pais disserem essa coisa de Homem-Aranha na frente do pai da Genvin, ele vai apontar uma arma para mim. Você sabe que ele odeia o Homem-Aranha. Não seja tão covarde, Peter. Meus pais não são ratos. Hélio suspirou. Então, de repente, flutuou cercado por uma luz dourada. Vamos, eu te carrego, muito mais rápido do que balançando. Peter apenas assentiu, e uma luz dourada o envolveu também. Ambos ascenderam rapidamente do telhado, antes de desaparecerem da vista das pessoas usando um dispositivo dado pelo pai de Hélio. Eles aceleraram, viajando pelo céu de Nova York. Peter gostava da sensação do ar batendo em seu rosto, especialmente no final do verão, quando o ar não é tão frio.
Cara, eu queria poder voar, comentou Peter, fechando os olhos, aproveitando ao máximo a sensação. Você tem teias de aranha e essa coisa de formigamento, Peter, é muito bom para mim, comentou Helios, sem rodeios. É estranho chamar isso de coisa formigante, murmurou Peter. Então dê um nome a ele, disse Helios, como se fosse a coisa óbvia a fazer. Não sei. Sou péssimo em dar nomes. Que tal Peter Tingle? Não, espera, se eu dissesse isso diretamente, eles saberiam meu nome. Sexto sentido? Não, isso é muito clichê. Pense você mesmo, Peter, não me faça ouvir. Helios gemeu. Desculpe, Peter murmurou. Ei, você entrou para o time? Qual time? A equipe Decathlon. O quê? Por que eu faria isso? Perguntou Hélio, confuso. Espera aí, você se junta? Sim, disse Peter, dando de ombros. Por quê? Espera, é porque a Liz está no filme, não é? Hélio suspirou. Peter, pergunta logo para ela. É tão frustrante ver você só olhando para ela o dia todo. Bem, e você então? Peter respondeu. E eu? Perguntou Helios, virando-se para Peter com uma cara estranha. Você e a Genven, exclamou Peter. É difícil sair com vocês dois porque seria muito estranho. O quê? Não é estranho. Do que você está falando? Cara, você é mais burro que eu, nem me fale em convidar a Liz para sair. Peter suspirou. Sinceramente, você gosta dela? Gostou dela? Cantarolou Helios. É claro. Não, quero dizer, tipo, gosto dela. Tipo, eu gosto da Liz. Helios pensou um pouco e hesitou por um longo tempo antes de responder. Não é óbvio? Ela é literalmente minha única amiga que é menina, e ela é muito legal comigo, mesmo que eu tenha agido como um babaca. O quê? Ela não é sua única amiga que é menina. Não, e a Beth? Ela é só uma colega de clube. Helios deu de ombros. Além disso, ela é muito sensível, é estranho. Cara, aposto que até a Liz tem uma queda por você. Peter murmurou. Por que ela estaria apaixonada por mim? Perguntou Helios confuso. Quer dizer, seu pai é rico, você é inteligente, um cara bonito e se veste bem, por que ela não se vestiria? Eu nem a conheço, disse Hélio, deixando os dois na frente de casa. Se ela gosta de mim por causa da minha aparência e do meu dinheiro, então prefiro ficar longe dela. Por quê? Porque no segundo em que você perder os dois ela vai te deixar, foi o que meu pai disse, pelo menos. Helios respondeu sem rodeios. Troca de roupa, cara, rápido. Você também não mudou. Helios deu de ombros enquanto batia no sol em seu peito, trocando suas roupas para suas roupas normais. Por que não recebi uma dessas funções? Peter gemeu, começando a tirar suas roupas da bolsa. Helios revirou os olhos. Então faça você mesmo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 217. Enquanto o sol se punha no oeste, um grupo de homens e mulheres se reunia no quintal de uma casa no Queens, Nova York. Era o último dia de verão. Amanhã as crianças e os adolescentes teriam que ir para a escola novamente, e esses grupos de pessoas decidiram comemorar, isso fazendo um churrasco particular. O grupo é formado por um grupo de famílias. A primeira é a família Smith, que parece um deus grego. Depois, a família policial Stacy e a família Leeds, que é filipina, incluindo sua Lola. E por fim, a tia de Peter, que parece uma modelo italiana madura, Mai Parker. Hélio e Pedro entraram no pátio, onde o resto do grupo finalmente os notou. Peter, exclamou Mai enquanto caminhava em sua direção, abraçando-o. Onde você estava? Eu estava fazendo meu estágio. Peter murmurou. Mai colocou as mãos na cintura, fazendo uma cara de brava para Peter. Peter, você está mentindo para mim? O Sr. Smith disse que não há estágio hoje. Os olhos de Peter se arregalaram ao ouvir isso. Eu estava. Ele estava perseguindo uma garota de quem gosta, Mai, disse Helios ao lado de Peter com um sorriso irônico, fazendo até os outros adultos se virarem para eles. Mai ergueu a sobrancelha, aparentemente interessada no assunto. Perseguição? Peter, eu sei que é natural você se sentir assim por uma garota, mas perseguição não é aprove. Ok, Mai. Podemos conversar sobre isso depois? Choramingou Peter, reclamando secretamente com Helios, que apenas deu de ombros. Ainda não terminamos de falar sobre isso, Peter, disse Mai. E você tem que me dizer quem é essa garota. Peter só conseguiu suspirar, e Helios parecia satisfeito consigo mesmo. Ele então caminhou em direção à mãe, onde ela estava fazendo churrasco ao lado da mãe de Genven e da mãe de Ned. Ele viu um monte de salsichas e alguns hambúrgueres sendo grelhados. O cheiro era muito bom, e ele mal podia esperar para dar uma mordida. Quando estava prestes a pegar uma das salsichas que já estavam grelhadas, sua mãe deu um tapa em suas mãos, afastando-as da comida. Foi estranhamente doloroso. Ai, ele estremeceu. O que foi isso? Lave as mãos, rapaz, disse Tena severamente. E isso é para os adultos, para você. Você tem que cozinhar você mesmo, ali na outra grelha com a Genven. Os adultos e os não adultos estão segregados agora, questionou Helios. Isso não é os Estados Unidos do século XIX, é discriminação etária. A culpa é sua pelo atraso, Tena apontou. O que você está fazendo, afinal? Ajudando Peter a perseguir. Eu estava na escola, respondeu Helios, despreocupadamente. Fazendo coisas de clube, ponto. Tena cantarolou. Grelhe sua própria comida com Genven. Claro. Helios então se virou e caminhou em direção ao outro canto, onde Genven estava grelhando algumas salsichas para si mesma, enquanto Ned estava escolhendo algumas queimadas e comendo-as. Olá! Helios cumprimentou os dois. Ei, Genven sorriu. O Peter realmente perseguiu a Liz? Ou você está só brincando com ele? O que você acha? Helios sorriu, posicionando-se em frente à grelha, ao lado de Genven. Genven apenas balançou a cabeça, divertida, mas logo o cheiro de carne queimada entrou nas narinas das duas. A droga, ela xingou, pegando rapidamente um pegador e tirando algumas salsichas queimadas da grelha. De novo, você não é muito bom nisso. Helios riu. Me conte sobre isso. Genven resmungou.
Ei, eu também posso comer isso, certo? Ned perguntou de repente. Gavin deu um sorriso forçado. Claro, Ned. Legal. E Ned continuou. Gavin apenas suspirou ao ver Ned comendo a comida queimada. Ela queimou muita comida, aparentemente tentando grelhar para todos. O fogo está muito grande, apontou Hélio. Ele se agachou para que sua visão ficasse bem em frente ao fogo e apontou os dedos para ele. Um segundo depois, luzes douradas surgiram ao redor do fogo, aparentemente apagando o fogo dentro da grelha. Gavin entrou em pânico, olhou ao redor e suspirou aliviada ao notar que nenhum adulto estava observando. O que você está fazendo? Sussurrou para Hélio. Meu pai poderia ter visto você. O quê? Eu estava agachado. Hélio deu de ombros. Então, conjurou um isqueiro e continuou a acender o fogo na grelha, mas desta vez o fogo estava bem menor. Hélio assentiu e se levantou. Pronto, o churrasco não deve queimar tão rápido agora. Obrigada, murmurou Gavin. Então você vai me ajudar a grelhar tudo isso, ou quê? Claro. Hélio cantarolou, abrindo outro lote de salsichas e vegetais antes de cozinhá-lo com Gavin. Conforme o dia foi ficando mais escuro, o grupo sentou-se em uma mesa, já comendo, então eles estavam abrindo algumas garrafas de vinho, é claro. Apenas os adultos estavam bebendo, enquanto os adolescentes estavam bebendo suco de laranja. Ei, Sr. Smith, o senhor viu as notícias sobre a coisa mágica em Greenwich? Perguntou o pai de Ned. Como um homem da ciência, o que o senhor acha disso? Bem, com todos esses alienígenas e aprimorados detectados ao redor do mundo, pelo menos a ciência pode explicar isso. Mas magia? O mundo está ficando cada vez mais estranho. Antes que Plutão pudesse dizer qualquer coisa, a Lola de Ned deu um tapinha no ombro do filho. Anakko, você não esqueceu? Nós também somos uma família com magia. Talvez o Ned possa ir para aquele lugar em Greenwich, e ele também poderia fazer mágica. O pai de Ned apenas suspirou, mas não disse nada. Em vez disso, olhou para Plutão, esperando uma resposta. Plutão apenas deu de ombros. Magia é apenas ciência que ainda não aprendemos, disse ele. Quando Thor invocou seu raio, aquilo era magia. Li um artigo sobre a pesquisa dos Asgardianos. No mundo deles, magia e ciência são a mesma coisa. Então não é saudável presumir que ciência e magia sejam duas entidades diferentes, já que não são. Então você está dizendo que nós, humanos normais, podemos fazer magia? George ergueu a sobrancelha. Se o que você está dizendo for verdade, então talvez eu leve meus rapazes para aquele lugar, e talvez possamos finalmente capturar aquela ameaça-aranha. Você está ouvindo Jonah Jameson, George? Tena perguntou curiosa. Você tem um ódio profundo por aquele herói. Prefiro o termo vigilante, zombou George. Primeiro, temos um grandalhão verde destruindo Harlan, mas ele se torna um herói em vez de ser preso, depois aquele tal de Loki, que ainda está fora da prisão por todos os seus crimes. E agora tem esse cara-aranha que nem age como um adulto. Não sei, ele parece inofensivo, disse a mãe de Ned. Inofensivo, exclamou George. Ele é uma ameaça. Ele está minando a autoridade da polícia. Se todo mundo começar a usar terno e andar pela cidade sem prestar contas, esta cidade vai entrar em colapso. Esse cara-aranha e aquele cara de terno vermelho em Hell's Kitchen são só o começo, eu sei. Estou mais preocupada que aquele garoto-aranha se machuque, disse Mai bebendo seu vinho. Quer dizer, pelas fotos ele nem parece ter 18 anos. Enquanto os adultos discutiam sobre a existência do Homem-Aranha, Peter ficou sentado ali, sem jeito, ouvindo as reclamações e esperanças dos adultos. De repente, Plutão lhe disse algo. O que você acha, Peter? Peter congelou. O quê? O que você acha desse Homem-Aranha? Você o idólatra? Bem, eu acho que ele é legal. Peter murmurou, fazendo Gavin rir, divertida com a visão. Legal? O que você quer dizer? Você quer ser como ele? Perguntou Plutão novamente, aparentemente gostando do sofrimento de Peter. Sim, quero dizer não, disse ele categoricamente. É uma coisa perigosa de se fazer. Ótimo, disse Mai. Se você vir esse tipo de coisa acontecendo, vire-se e corra o mais rápido que puder, entendeu? Claro. Quando o churrasco chegou ao fim, os pais levaram os filhos para casa. No entanto, Hélio pareceu escapar do seu quarto e voou para a casa de Gavin. Ele agora estava sentado no terraço da casa dos Stacy, observando as estrelas, com Gavin sentada ao seu lado, fazendo a mesma coisa. Hélio trouxe uma garrafa de vinho, mas Gavin não queria beber, pois amanhã seria dia de aula. E bem, ela é uma boa menina, então Hélio bebeu sozinha. Você quer se voluntariar para trabalhar no baile de boas-vindas? Perguntou Hélio surpreso. Por quê? Por que não? Gavin deu de ombros. Porque sua agenda está lotada, Gavin Hélio apontou. Quer dizer, você tem o clube de robótica, temos que nos preparar para recrutar os calouros amanhã, sua aula de artes marciais e a banda bem. Você nunca mais veio treinar, então talvez possa ir este ano? Gavin suspirou. Não sei, Tel, talvez eu saia da banda. Quer dizer, eu gosto de tocar com você, mas... Entendi. A tímida Gavin ataca novamente. Provocou Tel, fazendo Gavin lhe dar uma cotovelada de lado. Eu não sou tímida, só uma garota tocando bateria não é nada feminina. O quê? Quem disse isso? Zombou Helios. É o mundo moderno. Você pode fazer o que quiser. Você tem sorte de ter nascido nos anos 2000 na época dos meus pais. Os gregos antigos não deixavam suas mulheres saírem. Gavin revirou os olhos. Você já disse isso 1 milhão de vezes. Exatamente, então por que pensar assim? Gavin apoiou a cabeça nos joelhos e a abraçou. Eu não sei, eu só quero parecer feminina para uma certa pessoa. Helios apenas riu baixinho. Bem, esse certo alguém provavelmente não se importa que você toque bateria. Na verdade, ele provavelmente acha isso meio fofo. Gavin deu uma risadinha. Fofo? Cantarolou Hélio. Então, você quer mesmo se voluntariar? Sim, você quer ser voluntário também? Perguntou Gavin brincando.
Não, se eu me voluntariar, as meninas virão em bando também, e elas serão apenas um peso morto para você, disse Helios com um sorriso irônico, fazendo Genven zombar. Nossa, não sabia que você tinha virado narcisista, disse Genven com falso desgosto. Talvez você não precise de ajuda para encontrar calouros para o clube de robótica, afinal. Helios apenas riu, apoiando a cabeça no ombro dela. Talvez Baymax também seja adorável, provavelmente estar cercado de garotas não seja tão ruim. Genven bufou, mas apenas colocou a cabeça na cabeça de Helios, observando as estrelas acima em silêncio com ele. Capítulo 218. No dia seguinte, Helios estava em frente ao quintal da casa de Genven, com um capacete de bicicleta na cabeça e outro na mão. Ele tocou a campainha algumas vezes antes de George abrir a porta da frente. Bom dia, Sr. Stacy, cumprimentou Helios. A Genven já está pronta? Bom dia, Tel. George assentiu. Ela está lá em cima, deve terminar em alguns minutos. George olhou para trás, onde havia uma bicicleta estacionada em frente à cerca. Vai para a escola de bicicleta? Sim, menos poluição, um pouco de exercício também não faria mal. Helios deu de ombros. Sem carros? Seu pai não comprou para você? George ergueu a sobrancelha. Ainda tenho. 15 anos, Sr. Stacy, disse Helios, secamente. A menos que o senhor me permita. Não, seu pai fez a escolha certa, disse George, interrompendo Helios. George então se virou para a sala e gritou. Querida, seu namorado chegou. Helios ficou surpreso por um segundo antes de erguer a sobrancelha, um pouco desconfiado. Namorado? George apenas encarou Helios antes de dizer. Não se precipite, eu só queria provocar minha filha. Mas você ainda é um pirralho mimado aos meus olhos, George continuou, mas parecia que não estava falando sério. Ok, Helios tossiu. Mas, posso levá-la ao baile de boas-vindas? George pareceu inexpressivo. Por que você está me perguntando? Pergunte você mesmo. Helios apenas suspirou. Então, tenho sua permissão, ótimo, obrigado, Sr. Stacy. Tanto faz, garoto. Os dois então ouviram um gemido vindo do andar de cima, e sons de passos apressados vindos da escada. Pai? O que você disse para o Theo mesmo? George apenas sorriu para ela enquanto beijava sua testa. Nada, querida, tome cuidado no caminho. Genven se virou para Helios com uma expressão desconfiada enquanto a porta se fechava atrás dela. O que ele disse para você? Helios deu de ombros. Como ele disse nada. Vocês dois estavam falando de mim, não é? Ela perguntou novamente. E por que meu pai te chama de namorado? Não estou, provocou Hélio, fazendo-a lhe dar uma cotovelada lateral. Hélio apenas riu, depois colocou o capacete em suas mãos sobre a cabeça de Genven, prendendo-o firmemente. Hélios apenas montou em sua bicicleta, com Genven sentada atrás dele, e ambos correram para a escola. No caminho, ambos aproveitaram o ar que começa a esfriar, dando boas-vindas ao outono. Embora Nova York possa cheirar um pouco mal, ainda é uma sensação muito boa. Você não trouxe o Baymax? Hoje é o festival do clube, certo? Perguntou Genven, olhando ao redor da moto em busca de sinais do robô peludo. Eu já o trouxe para a escola ontem, disse ele, atravessando a rua, quase chegando à escola. Então foi por isso que não o vi no churrasco, murmurou Genven. Ao entrarem no terreno da escola, os dois atravessaram rapidamente o estacionamento em direção ao bicicletário. No caminho, muitas pessoas os cumprimentaram, mais especificamente Hélios, e quase todas são meninas. Hélios apenas acena para eles, concorda com a cabeça ou sorri. Genven suspirou. Lá vamos nós de novo. O quê? Está com ciúmes agora? Provocou Hélios novamente. É irritante, disse Genven secamente. Eles só agem assim com você porque sabem que sua família é rica. Não sou cego o suficiente para não conhecer essa Genven, disse Hélios. Ele então viu dois amigos caminhando em direção ao prédio da escola e decidiu cumprimentá-los. Ele tocou a campainha da bicicleta algumas vezes antes de gritar, estou passando. Os dois rapazes se viraram para a voz e arregalaram os olhos ao verem Hélios e Genven vindo em sua direção, tentando se chocar contra eles. Os dois adolescentes se esquivaram rapidamente, fazendo Hélios rir um pouco. Ele rapidamente estacionou a moto, pegou o capacete de Genven e caminhou em direção aos outros dois. Ei, Pet, você está pronto para a festa do clube? Perguntou Hélios. Eu desisto. Peter murmurou. O quê? Por quê? Questionou Hélios. Estou ocupado, cara. Tenho treino de decathlon. E além disso, sabe, o estágio? Meu Deus, Peter, você não precisa fazer isso toda noite, sabia? Disse Hélios. Além disso, o que você vai fazer? Ajudar a Vós Perdidas? Não tão alto, sussurrou Peter. E só para constar, ajudar a Vós Perdidas é bom, elas geralmente me dão comida de graça. Hélios suspirou. Sério? Comida de graça? O quê? Que legal. Peter deu de ombros. Olha, cara, eu quero muito fazer isso, então não posso fazer aquilo e ir para o clube de robótica ao mesmo tempo. Ótimo, então somos só eu e o Baymax, cantarolou Hélios. Não seria tão ruim, eu acho, os calouros parecem inofensivos, disse ele, virando-se para os calouros curiosos que o observavam, novamente a maioria meninas. Pensando bem, acho que vou te ajudar hoje, Genven sorriu. Só preciso de alguns minutos para me inscrever para o baile de boas-vindas voluntário. Legal. Hélios sorriu. Eu te amo pra caralho, Gwendolyn Stacy, você é minha cavaleira de armadura brilhante. Genven apenas revirou os olhos, achando graça da atitude dele. Claro, claro. E assim começou o segundo ano de Hélios, um período calmo em sua vida, antes da tempestade que viria. Capítulo 219. À tarde, Hélios estava sentado no canto do clube de robótica, com Baymax aparentemente parado ao lado da mesa, acenando para todos que passavam. Ao lado de Hélios estava Genven com uma cara de tédio. Olá, eu sou o Baymax. Olá.
Eu sou o Baymax repetia suas palavras de saudação para todos que via, girando a palma da mão em direção a eles. Ele atraiu muitos calouros interessados nele. Se alguém quisesse fazer perguntas, Genven os encaminhava para Baymax para respondê-las, não para os dois membros do clube. Isso é chato. Helios suspirou. Não me fale sobre isso, resmungou Genven. O garoto olhou para Genven de forma estranha, confuso sobre o porquê de ela estar agindo daquele jeito. Você está bem? O quê? Estou bem, disse ela, levantando-se de repente. Vamos dar uma volta. Você não tem outra balada para ir? O quê? Clube de mídia? Confirmou Helios. Não, a Beth está cuidando disso. Além disso, o clube do colégio parece estar mais focado em notícias de TV do que em produção de filmes. Sério? Perguntou Genven, erguendo a sobrancelha. Mesmo assim, você deveria ajudá-los um pouco. Como? Você estar aí já é o suficiente. Genven respondeu categoricamente, fazendo Helios rir. Tudo bem, então você quer que eu vá lá ou o quê? Perguntou Helios brincando. Genven estava prestes a responder, mas então, alguém apareceu no canto do clube de robótica. Era Liz Allan, junto com sua comitiva de Decathlon, Cindy, Beth, Sally e muitas outras meninas. Oi, Theo, cumprimentou Liz. Genven? Olá, disse Theo casualmente. Precisa de alguma coisa? Liz afastou um pouco o cabelo do rosto enquanto olhava para Genven. Eu estava pensando se você estaria disposta a se juntar à equipe de Decathlon acadêmico este ano. Helios pareceu confuso. Mas você já tem Peter? Quanto mais, melhor, respondeu Liz, forçando um sorriso. Helios só conseguiu suspirar. Quer dizer, por que eu? Poderia ter perguntado a Genven ou a Beth, ela é boa com curiosidade sobre cultura pop. Bem, se você não quiser, eu chamo outra pessoa. Mas eu esperava que você pudesse se juntar a nós. Liz continuou, agindo timidamente. Helios podia sentir Genven gemendo ao seu lado. Desculpe, Liz, não estou interessada. Helios se recostou na cadeira e deu de ombros. Genven, quer participar? Não, já estou ocupado o suficiente, com todo o comitê de baile e tudo mais, disse Genven calmamente. Vamos ter uma reunião hoje à noite, certo, Liz? Liz sorriu. Claro, como eu poderia esquecer disso? Certo. Agora que isso está resolvido, precisa de mais alguma coisa? Perguntou Helios. Não. Acho que te vejo por aí? Hélio apenas levantou os ombros descuidadamente. Por que não? Ótimo, tchau. Liz e sua gangue então deixaram o local, deixando Hélio sozinho com Genven. Estranho. Genven murmurou. Hélio suspirou. Calha a boca. Cara, nem sou eu quem está falando, e passei vergonha de segunda mão. Genven riu. De qualquer forma, acho que a gente devia ir antes que isso aconteça de novo. Tudo bem, terraço? Perguntou Helios enquanto tirava uma caixa de metal debaixo da mesa. Preciso testar essa coisa nova. O que é isso? Detector de assinatura térmica, disse ele. Só um projeto paralelo. Peter fez a maior parte do trabalho no verão passado, é para o fantasia dele. Nossa, você nunca mais me pediu para participar de nenhum dos seus projetos, ela disse enquanto se levantava do assento, revirando os olhos. Desculpe, só meninos. Helios deu um sorriso irônico também se levantando. Eu não sou mais um dos seus garotos. Ela ergueu a sobrancelha. Helios zombou, caminhando pelo corredor com Genven. Diz a garota que disse ontem que queria ser mais feminina, ponto. Genven e Helios estavam agora sentados no terraço enquanto os alunos lá embaixo corriam. Alguns jogavam futebol no campo, outros sentavam-se nos bancos ao redor da escola, outros sentavam-se na grama, ouvindo música, e outros simplesmente não faziam nada. À frente dos dois, havia um laptop e uma câmera posicionada atrás dele. A câmera estava apontada para a cidade, e Helios calibrava o dispositivo, tentando encontrar um bom ponto. Enquanto os dois faziam a calibração, Peter estava andando pelo campo de futebol com seus fones de ouvido, tentando não ser notado. Mas então ele viu os dois no telhado e imediatamente soube o que estavam fazendo, pois já havia trabalhado no dispositivo anteriormente. Ele rapidamente encontrou um lugar vazio onde ninguém estava olhando e subiu no telhado sem ser detectado, caminhando em direção aos dois. Você está calibrando? Perguntou Peter de repente, assustando Genven pra caramba. Peter, ela gritou. Você me assustou. Desculpe, murmurou Peter, ajoelhando-se ao lado de Hélio. Está funcionando? Helios, que nem estava assustado, apenas cantarolou. Só um segundo, e pronto. Está funcionando. O laptop então exibiu que a câmera estava captando. Muitas assinaturas de calor apareceram na tela, vindas dos estudantes, da fumaça da cidade, dos oleodutos, de tudo. Uau, não sabia que funcionaria tão bem, murmurou Peter. O que é isso? Genven perguntou, apontando para uma estranha assinatura de calor no meio da cidade. Provavelmente o prédio da Smith Energies. Ouvi dizer que estão desenvolvendo novos geradores de energia lá. E isso? Genven apontou para outro local, dessa vez, nos limites da cidade. Eu, não sei, murmurou Hélio. Espere, deixe-me verificar. Helios tentou se concentrar nas leituras anormais e examinou o prédio. Parecia um armazém abandonado e pela câmera não havia ninguém naquele lugar. Bem, ele realmente não consegue dizer, porque o lugar inteiro estava gerando assinaturas de calor estranhas, então o detector não consegue dizer se há humanos lá. Um lugar irradiado, talvez? Peter apontou. Seja lá o que for, tem uma assinatura forte. Provavelmente não é radiação, disse Genven. Se for, o governo vai invadir o lugar. Não sei, Genven, até o governo às vezes é cego, cantarolou Helios. Quer dar uma olhada? Genven imediatamente virou a cabeça na direção de Helios. Theo não. O quê? É inofensivo, ele deu de ombros. Você não está curioso? Não. E se for perigoso? Quer dizer, se for radiação então? Genven, acho que você esqueceu que eu e você somos diferentes, disse Hélio, categoricamente. Pelo que eu sei, sou imune a isso, assim como meu pai, assim como minha mãe. Você e seus pais são biologicamente diferentes, como você me explicou. Genven ergueu a sobrancelha. Então acho que é seguro presumir que... Certo, pessoal, não vamos por aí. Peter interrompeu os dois.
A gente fica tranquilo, vamos denunciar a polícia, e eles cuidam disso. Helios não disse nada, mas suspirou. Tudo bem, vamos denunciar a polícia. Genven olhou para os dois com desconfiança, seu olhar ia de Helios para Peter, de um lado para o outro, aparentemente tentando ler a mente de ambos. Estou de olho em você, ela disse. Relaxa, Genven, pode confiar em nós. Peter sorriu. Não é mesmo, Theo? Helios cantarolou. Claro. No meio da noite? Peter e Helios estão agora bem em frente ao armazém abandonado sobre o qual estavam falando esta tarde. Novamente por fora parecia vazio, não havia ninguém lá dentro, mas quem sabe o que eles poderiam encontrar lá. Você está pronto? Perguntou Peter, colocando sua máscara em cima do poste de luz. Disse Hélio. Vamos só não contar para Genven o que aconteceu hoje, e amanhã tudo estará em paz, combinado? Negócio. Capítulo 220. Helios e Peter entraram silenciosamente no armazém abandonado, quase não havia luz dentro do prédio. Apenas o som ocasional de ratos e camundongos podia ser ouvido no teto, mas os sentidos de Peter contam uma história diferente. Seu corpo estava em alerta o tempo todo, enquanto Helios apenas caminhava casualmente para dentro do local. Você consegue ouvir alguma coisa? Questionou Peter, cauteloso. Estou me sentindo estranho. O que te faz pensar que eu consegui ouvir alguma coisa? Helios lança uma contra-pergunta a Peter enquanto estreita os olhos. Bem, você é quem tem deuses como pais. Helios suspirou profundamente ao parar no meio do lugar. Ele examinou a sala. A princípio, não pareceu grande coisa, mas conseguiu ouvir um leve som de caixas sendo movidas lá embaixo. A curiosidade de Helios aumentou quando ele procurou uma maneira de descer as escadas, e ele a encontrou no canto do prédio, uma escotilha aberta. Há algo lá embaixo, murmurou Helios. Alguma coisa? Alguém? Questionou Peter novamente. Acho que os dois, respondeu Hélio. Alguém está levando alguma coisa lá para baixo. Peter apenas assentiu com a cabeça diante da resposta de Hélio, e ambos se aproximaram lentamente do alçapão. Ambos olharam para o que havia dentro do buraco, apenas para ver um corredor escuro e uma escada enferrujada. Os dois adolescentes se entreolharam e pularam para o corredor. Quando Peter entrou no corredor, sentiu seus sentidos começarem a ficar descontrolados. Isso o deixou desconfortável, e ele começou a engolir saliva inconscientemente. Estou começando a achar que é uma má ideia, Peter sussurrou. Seu viadinhos, zombou Helios, divertido. Quer recuar agora? Tenho um mau pressentimento sobre esse homem, murmurou Peter. Tudo bem, vamos continuar. Quando Peter e Helios chegaram ao fim do corredor, começaram a ver uma luz forte vindo da sala localizada na extremidade. Ouviram o som de caminhões e caixotes sendo carregados, e também vozes, gritos para ser mais específico. Quase todos os gritos têm um sotaque típico de Nova York, e ambos os adolescentes estão começando a pensar que é apenas uma operação de gangue. Mas eles rapidamente se lembram de que detectaram altos níveis de energia naquele lugar. São todos eles? Peter e Helios ouviram uma voz distinta perto dos caminhões. Viraram-se para a fonte e viram um homem careca de terno branco, junto com um homem com um capacete de piloto estranho e uma jaqueta grossa. Claro que sim, disse o homem com o capacete estranho enquanto balançava a cabeça do careca. Não se preocupe com o dinheiro, Sr. Toomes, disse o careca com um sorriso fraco. O careca então pegou uma maleta que lhe fora entregue por seu guarda e a entregou ao homem com o capacete estranho. Confiarei em você na contabilidade, disse o homem com o capacete estranho enquanto pegava a maleta. Boa caçada, Sr. Fiz, Toomes, murmurou Helios. Mas de repente percebeu que Peter não estava ao seu lado. Entrou em pânico e olhou ao redor, antes de ver que Peter estava perto de uma caixa de coisas, e estava retirando o scanner que eles construíram. Helios rapidamente o seguiu e foi logo atrás dele. É essa coisa, murmurou Peter. Altos níveis de energia. O que é tudo isso? Peter, sem cuidado, abriu a caixa lentamente e viu o que havia dentro. Luzes roxas brilhavam dentro da caixa, criando um zumbido um pouco irritante para os ouvidos. São armas? Peter franziu a testa. Tecnologia Chitauri, continuou Helios. Parece que essas gangues sabem mesmo mexer. O que eles vão fazer com tudo isso? Começar uma guerra ou algo assim? No meio da cidade? Eu não sei, Peter, murmurou Hélio. Como os caminhões estão vindo para cá? Pensei que fosse subterrâneo. Esgotos abandonados, provavelmente, disse Peter. Ou trilhos do metrô. Faz sentido, Helios cantarolou. De repente, antes que os dois pudessem fazer qualquer coisa, um grito veio de longe. Chefe, intruso. Peter e Helios rapidamente se viraram para a fonte do grito enquanto ativavam seu modo furtivo, tornando-os invisíveis, mas para seu alívio, o cara que estava gritando não estava se referindo a eles. Mas quem é o intruso? Flashes de luz brilhante rapidamente envolveram a área. Armas de laser disparavam por toda parte, gritos de dor dos soldados da gangue eram ouvidos, e por baixo de todos esses outros sons, Helios conseguia ouvir o som fraco de um motor a jato sendo ligado. Em menos de 20 segundos, os sons de tiro começaram a diminuir rapidamente, e mais cedo ou mais tarde, ficaram silenciosos. Desista, Toomes, disse um homem com sotaque russo. Se você cooperar, ninguém mais vai se machucar. Machucado, disse Toomes rindo baixinho. Interessante, vocês não são os Vingadores, são? Esses caras são amadores, deu de ombros o homem com sotaque russo. Gostamos de ficar quietos. Embora pareça que não é sua especialidade, irmão. Acrescentou uma voz feminina, olhando para a bagunça ao redor deles. Isso não combina com meus poderes. O homem com sotaque russo deu de ombros novamente. Os sons do jato rapidamente ficaram mais altos, e Toomes não disse nada. Você não pode escapar, disse a mulher, suas mãos começando a ficar vermelhas, aparentemente restringindo os movimentos de Toomes. Assim que Helios deu uma espiada, viu que Toomes estava parado na saída da sala com um traje planador. Toomes manteve o silêncio. Quem é você? Um bando de malucos está atrapalhando meus negócios.
Você sabe que negociar tecnologia alienígena é ilegal, certo? Disse o homem com sotaque russo. Vamos, desista, não se preocupe, não vamos te machucar. Toomes franziu a testa. Lentamente estendeu a mão para o cinto e tirou algo de dentro. Logo sua mão se moveu rapidamente e jogou aquele algo em direção às carroças próximas. No começo não fez nada, mas depois começou a emitir um sinal sonoro. A mulher de vermelho arregalou os olhos e gritou rapidamente para o irmão. Abaixe-se. Helios pôde ver tudo em câmera lenta. Toomes escapou para o túnel, enquanto os dois estranhos rapidamente se envolveram em uma energia vermelha familiar. Helios viu a explosão crescente causada por Toomes. O poder da explosão se intensificou ao atingir as armas, criando uma violenta reação em cadeia que eventualmente envolveria toda a área. Vendo isso, Helios também envolveu a si mesmo e a Pedro usando seu poder, protegendo-os da poderosa explosão que estava prestes a acontecer. E então, o armazém inteiro desapareceu, engolido pela explosão. Helios estava agora sentado em um veículo estranho com Pedro. Ao longe, ele viu o fogo latente que envolvia o armazém, carros de polícia cercavam a área e moradores curiosos se aglomeravam para ver o que havia acontecido. Enquanto isso, perto dele, viu os gêmeos de antes discutindo entre si, enquanto seus superiores os observavam, aparentemente se divertindo com eles. Mas sua visão foi interrompida quando um japonês bloqueou sua visão. Era Kojiro, sentado em frente a Peter e Helios, encarando-os com olhos cansados. Então, o que você está fazendo aí? Questionou Kojiro. Nós só estávamos curiosos, Sr. Kojiro-san, disse Peter, sem jeito. Nós não sabíamos que havia uma missão em andamento lá. Kojiro cantarolou. Se você descobriu aquele lugar, por que não denunciou? Quer bancar o herói? Como Peter disse, continuou Helios com desdém. Estávamos apenas curiosos. Não é nossa culpa que a missão tenha fracassado. É culpa deles. Kojiro suspirou. Você tem razão. Tudo bem, sabe de uma coisa? Cleo me disse que eu tenho que dar algum tipo de punição a vocês dois, então aqui está. Kojiro entregou um arquivo físico aos dois adolescentes. Ambos o leram rapidamente. Era um arquivo do comércio de armas administrado por Toomes. O que você quer que eu faça com isso? Questionou Helios preguiçosamente. Estude, disse Kojiro. Você vai resolver isso com aqueles gêmeos. O quê? Você está falando sério? Eu sou. Kojiro respondeu seriamente enquanto se levantava. Você contou isso ao meu pai? Helios protestou. Sim, continuou Kojiro. É isso ou treinamento de verão com sua mãe de novo? De nada. Helios simplesmente se sentou e suspirou profundamente. Então virou-se para Pedro, que parecia animado com a perspectiva. Cara, finalmente. Uma missão, exclamou Peter. Vai se fuder, Peter. Vai se fuder, disse Helios, amargurado. Então tirou o celular do bolso e viu que um monte de notificações tinham acabado de aparecer. 25 chamadas perdidas, de Genven. Mensagem de Genven. Onde você está? Mensagem de Genven. Liguei para Peter e ele também não atende. Mensagem de Genven. Tel, juro por Deus que se aquela explosão daquele armazém tiver algo a ver com você, se você ainda não estiver morto, eu vou te matar. Helios apenas desligou o telefone novamente e fechou os olhos. Porra. Capítulo 221. Hélio estava no topo de um telhado, com vista para um armazém de aparência bastante comum. Com ele estava Pedro, também observando o armazém atentamente. Não acredito nisso agora, murmurou Helios. Vamos, cara, é nossa primeira missão, disse Peter, animado. Hélio apenas suspirou com a declaração de Pedro. Tanto faz, vamos acabar logo com isso. O menino eterno então usou seu dispositivo de comunicação para contatar os gêmeos que também estão ajudando nessa missão. Vocês estão prontos? Perguntou Helios. Pronto. Responderam os gêmeos. O corpo de Helios instantaneamente brilhou em ouro, e ele voou em direção ao ar acima do armazém. Tudo bem, Pietro, é sua vez. Em um instante, raios de energia azul percorreram o armazém, aparentemente derrubando todos os guardas que patrulhavam a área. Enquanto isso, a outra gêmea, Wanda, simplesmente entrou no armazém em silêncio, junto com Peter, que desceu do telhado. Ei, pessoal, acho que eles estão evacuando as armas, disse Peter das comunicações. Eu posso ver isso. Wanda respondeu. Pietro? Perguntou Helios. E nele? Assim que ele disse isso, Helios pôde ver outros raios azuis de luz cruzando a área de carga e, num instante, os motoristas dos caminhões foram derrubados. Mas, de repente, o alarme disparou. O som de sirenes altas ecoou pela noite, luzes vermelhas piscaram ao redor do armazém e os demais guardas se posicionaram em guarda, sacando as armas dos coldres. O que foi isso? Peter gritou no comunicador. Desculpe, foi mal, Pietro respondeu. Helios apenas suspirou ao ver aquilo. Peter, prenda-os com teias. Pietro, encontre o traje planador do Toomes e desative-o. Tarde demais para isso, Wanda fala de repente. Toomes, com seu traje planador, decolou repentinamente do armazém, atravessando o telhado. Helios pôde ouvir o zumbido do motor a jato do traje, e Toomes voou em sua direção, com a intenção de atacá-lo. Vocês estão se metendo na minha vida, gritou ele para Helios. Toomes então usou as pontas afiadas de seu traje planador para tentar atacá-lo, mas foi inútil. Helios simplesmente desceu um pouco, e Toomes errou. Hélio rapidamente conjurou uma mão dourada gigante que brilhava no céu e estendeu a mão para o traje planador de Toomes. Ele agarrou a asa esquerda de Toomes com a mão e a esmagou instantaneamente, incapacitando-a instantaneamente. Toomes caiu rapidamente do ar, lutando para equilibrar o traje planador. Você vai matá-lo. Helios ouviu Peter gritar nas comunicações. Eu sei. Hélio suspirou.
O garoto correu rapidamente em direção ao traficante de armas, agarrando seu corpo desta vez com sua mão dourada. Helios entrou no buraco que Toomes fez anteriormente para sair e pousou em segurança dentro do armazém. Ao olhar ao redor, viu que Peter havia terminado seu trabalho. Ele viu alguns soldados presos com teias na parede, amarrados de cabeça para baixo e espalhados no chão. De repente, Peter apareceu na frente dele com sua fantasia de aranha, aparentemente muito animado. Essa foi uma grande missão. Peter assentiu vigorosamente com as mãos na cintura. Aquela foi uma missão chata. Pietro apareceu de repente ao lado de Peter, respondendo a ele. Nada de lutas com superpoderes, apenas humanos normais. Bem, para começo de conversa não era para ser nossa missão. Hélio suspirou. É sua, lembra? Ei, foram vocês, crianças, que nos incomodaram da última vez, protestou Pietro. Pietro, calha a boca, disse Wanda, caminhando preguiçosamente em direção ao resto do grupo. De qualquer forma, você deveria chamar a equipe de limpeza. E aquele sujeito pássaro? Perguntou Peter, olhando para a mão dourada de Hélios. Hélio apenas abriu a mão e o homem caiu no chão, inconsciente. Nossa, desmaiou? Assim mesmo, disse Pietro, examinando o homem. Talvez eu tenha cerrado o punho com muita força, murmurou Hélios. De qualquer forma, vamos chamar o Kojiro. Hélios agora estava parado na esquina do armazém, comendo um sanduíche que Kojiro lhe dera. O local estava cercado por membros da SWORD, e as armas foram carregadas para os tópteros, para serem colocadas em local seguro e para fins de pesquisa. Ao lado dele, Peter, também comendo um sanduíche, apenas olhava para a equipe de limpeza com entusiasmo, pois às vezes queria dar uma olhada, mas era impedido pelos guardas. Então Kojiro caminhou em direção a eles. Bom trabalho, disse ele. Foi bem rápido. É um trabalho fácil, respondeu Hélios. Só estou fazendo isso para um depósito, não quero mais fazer isso. Não se preocupe, você pode ir para casa depois disso, respondeu Kojiro. Além disso, parece que você tem problemas maiores para resolver. Hélio franziu a testa. O que significa? Bem, a Cleo me contou que aquela loira visita sua casa o tempo todo perguntando por você. Ela parece muito irritada. Oh merda, Hélio suspirou, massageando a cabeça. Linguagem. De qualquer forma, você pode ir para casa. Mas você, Kojiro apontou para Peter. Você quer seguir os outros? O que isso significa, Kojiro-san? Peter demonstrou seu entusiasmo. Temos muito mais armazéns para fazer, disse Kojiro. Você pode vir se quiser. Acho que vou considerar isso como parte do estágio. Há dinheiro, claro. Esse sim. Eu vou. E então Peter foi com Kojiro, e Hélios foi para casa. No caminho, porém, ele comprou algumas flores primeiro. Capítulo 221b, Interlúdio, Genven. Pairando com uma única flor na mão, Hélios posicionou-se em frente a uma janela específica. Aproximou-se e bateu, mas 1 minuto se passou sem resposta. Bateu novamente e finalmente a porta se abriu, revelando Genven, que parecia ao mesmo tempo irritada e infeliz. Oi! Hélios riu sem jeito. Você não respondeu minhas mensagens nem minhas ligações, e agora está aqui, só dizendo oi. Genven franziu a testa profundamente, claramente irritada. Eu estava ocupado. Hélios gaguejou. Ocupado com o quê? Demolindo armazéns que eu disse para você não ir? Ela perguntou, erguendo a sobrancelha. Em minha defesa, foi ideia do Peter. Hélios deu de ombros, embora não fosse verdade. Genven bufou. Mentirosa. Ei, vamos lá, gemeu Hélio, estendendo a mão e oferecendo-lhe as flores. Aqui para você. Flores. Genven ficou surpresa. Você comprou flores? É porque, respondeu Hélio. Achei que você gostasse de flores. Isso não é nada típico de você. Genven revirou os olhos, mas aceitou as flores mesmo assim. Então, telhado? Sugeriu Hélios. Genven suspirou e saiu pela janela, juntando-se a ele no terraço da casa. Hélio sentou-se ao lado dela, ambos se aquecendo ao luar. Genven permaneceu em silêncio, abraçando os joelhos e apoiando o queixo neles. Eu estava preocupada, sabia? Disse ela baixinho. Achei que algo tivesse acontecido com você. Hélio zombou. Isso não vai acontecer. São só algumas gangues, Genven. Bem, meu pai é policial, então esse tipo de gente às vezes me deixa preocupada. Afinal, meu pai tem que lidar com eles, explicou Genven. Nossa, agora sou igual ao seu pai, brincou Hélios, e Genven lhe deu uma cotovelada de brincadeira em resposta. Sério, só tome cuidado. Tudo bem, Genny provocou Hélios, usando o apelido de sua longa amizade. Genven riu do uso do nome. Por que você ainda me chama assim? O quê? Você não quer mais que eu te chame assim? Não, é só que por quê? Porque é fofo. Fofo? Genven riu. Você é minha amiga desde sempre, disse Hélios. Posso te chamar de Genny 1 ou 2 vezes, certo? Só não na frente dos outros, Genven cantarolou. Hélios notou algumas marcas de tinta nos braços de Genven, o que despertou sua curiosidade. Ele segurou a mão de Genven com delicadeza para observá-la mais de perto. O que é isso? Ele perguntou. São só coisas de boas-vindas, disse ela. Tem sido bem divertido pintar as decorações e as placas. Assim, o baile de boas-vindas, esqueci disso, admitiu Hélios. Quando é? Genven gemeu. São literalmente 2 dias a partir de agora, Tel. O quê? Hélios quase gritou, mas se conteve com medo de que o pai de Genven ouvisse. Você já tem um encontro? Genven ergueu a sobrancelha. O que você acha? Você faz. Claro que ainda não tem um encontro, Genven revirou os olhos. Disse Hélios simplesmente. Você quer vir comigo? Depende, ela disse, com um sorriso inocente no rosto. Depende? Hélios estava confuso. Como que? Vocês estão encarando isso como um encontro de verdade? Ou apenas como amigos? Perguntou Genven. Bem, ele gaguejou. Depende de você? Genven ergueu a sobrancelha. Depende de mim? Sério? Hélios desviou o olhar, esfregando o pescoço nervosamente. O que você quer que eu diga? Ao ver isso, Genven aparentemente desistiu. Tanto faz.
Ela se levantou e voltou lentamente para a janela, ignorando o olhar confuso de Hélios. Hélio também se levantou. Espere. Então isso é um sim? A garota apenas gemeu, revirando os olhos ao entrar no quarto. Sim, idiota. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.